E aí galera, beleza? Niari Cars na área, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou falar a respeito dos coletores de admissão, a questão do ponto, sincronismo do motor, abertura e fechamento das válvulas, admissão de escape. Tem bastante conteúdo aqui galera, bastante vídeo para vocês. Vou soltar os vídeos aí no decorrer da semana, porque eu consegui aqui pegar bastante material, tá explicando aí para vocês, tá certo? Hoje vai ser só uma palhinha aí, e muita coisa que vai vir aí nessa semana aí, dos vídeos bacanas aí para vocês. Tá certo, pessoal? Confere o vídeo aí. Então galerinha, vamos falar aqui sobre o coletor de admissão. Eu já falei isso em alguns vídeos meus aí do canal aí, mas é bom sempre a gente colocar aqui e relembrar vocês. Ó, esse daqui é o coletor de admissão original do Uno, tá? Uno, Palio, os gasolina, 2005 até 2007, 2009. É esse coletor aqui, ó. Tá vendo? Um coletor com pleno. Esse daqui é o pleno, essa parte aqui é o pleno, ó. É um pleno mais curto, né? Tá vendo? Ele é mais estreito, né? Mais estrangulado. Esse daqui é a borboleta original dele, ó. Onde a borboleta casa aqui bonitinho, né? Aí aqui a gente tem aqui, ó, o coletor, tá vendo, ó? A parte dos dutos aqui. Eu já fiz as dimensões desses coletores aqui, eu já medi aqui, tá? É bem estrangulado essas questões aqui. É muito estreito. Esse daqui é o coletor do Mob, ó. Mob 1.0, já dos modelos dos Fires mais atuais, tá vendo, ó? Ele tem um coletor, ó, um pleno bem maior e mais longo, né, os dutos. E ele tem um pleno aqui, ó, bem mais parrudo, tá vendo? Um pleno maior, essa parte aqui do pleno onde acumula o ar, né, o coletor de admissão. A entrada aqui da borboleta, aqui onde vai aqui, ó, é muito maior. Os dutos daqui, né, essa parte aqui da dimensão do duto aqui é maior também, né? Então aí entra uma questão aqui, pessoal, que eu tava, estudando a respeito sobre isso. Tem várias questões aqui. Primeiro, projeto, né? Um engenheiro não é que ele errou no projeto, é que a construção de cada carro, ou seja, esse daqui é um coletor feito para baixa. Ele casa junto com o comando de admissão, junto com a borboleta, junto com o bico, junto com o tempo de injeção, né? Priorizando a emissão de poluentes, priorizando os torques e em rotações mais baixas, né? Não é à toa que o Uno, originalmente, ele tem 2.500 giros, ele já vem o torque dele, né? Ou seja, se você pegar comparar o Celta, que é um motor do VHC, o VHC que é um motor que tem alta taxa de compressão mais alta, ele tem o torque a 5.000 RPM. Então, projeto, tá? Isso daqui não é que ele é ruim, é que ele prioriza as baixas, né? Então, se você for querer fazer o motor girar mais, talvez você vai ter problemas aqui. Só que não adianta só modificar o coletor se você não modificar o sistema todo, o conjunto, entendeu? Então esse é o detalhe. Aqui você pega os Mob, os Vivace, que utiliza esse coletor Plenium, ele é mais longo aqui, ele tem um duto bem mais longo, tá? Mais, em termos de diâmetro, né? Ó, ele tem um duto bem mais longo, mais largo. Aqui é um pouco coisa mais larga relacionada a esse. Tá? Você tem uma entrada aqui onde vai a borboleta maior, só que isso não é o porém de tudo. Existem cálculos para fazer isso, né? Essa questão aqui do plenium aqui longo, tá vendo? O plenium do coletor aqui bem mais gordo, né? Bem maior do que esse daqui, justamente para ter um acumulador para priorizar regimes mais altos. O Mob, ele tem lá os Vivace, que utiliza esse coletor aqui, ele tem a faixa de torque dele é bem mais alta. Se eu não estiver enganado, eu vou pôr aí na tela, mas se eu não estiver enganado, é 3.500 rotações, né? Claro que não é só por conta do coletor, tá? Existe a questão o projeto de concepção de comando que está sendo utilizado, o comando do Mob. Dos Fires mais modernos tem um comando dos Vivace, né, que é os Fire Evo, tem um comando mais leve, tem umas válvulas mais leves, tem algumas melhorias. Tem a questão da parte de injeção, né, tem diferenças também, não é porque usa a mesma peça que é exatamente igual. Uma coisa que eu quero deixar bem clara,
pro pessoal até que me procura aí nos vídeos, que me chama aí no WhatsApp, né, que eu deixo contato aí na tela para qualquer dúvida, ou até mesmo aqui nos vídeos. O que eu estou fazendo é um projeto, pessoal, estou fazendo estudos, igual eu já mencionei. Eu não sou um preparador, tá? Fiz alguns cursos, né, mas assim, não sou um preparador renomado, preparador aí que sabe, né, a questão de tudo de preparação. Sou um entusiasta, né? Eu sou mecânico, já há mais de 19 anos, e sou muito estudioso, estudo bastante sobre essas questões que envolvem performance. E eu sei que os Fires, né, a linha Fire 1.0, 1.3 e 1.4, 8 válvulas, os 16 válvulas, 1.0, 16 válvulas e 1.3, 16 válvulas, eu não conheço muito do motor, tá? Então não posso opinar. Mas eu sei que dos os motores 8 válvulas, eu já fiz bastante estudo. E eu sei que você consegue, pelo que eu estudei e os testes que eu fiz, a gente consegue fazer algumas modificações e você melhora a questão de otimização de curva de torque. E talvez, em alguns casos, você consegue ganhar sim algum cavalo, uma cavalaria superior à original. Mas a gente tem que se atentar a uma coisa, pessoal. Tome cuidado com o pico de potência. Uma coisa que eu reparei, quando eu utilizava esse coletor, o meu carro ele tinha uma aceleração bem rápida. O giro sobe bem rápido, tá? Por conta justamente do fluxo aqui que está bem restrito. Então você tem velocidade de fluxo de ar. Já nesse coletor aqui, que eu estou usando um outro, esse daqui é bem parecido com esse, tá? Eu uso lá no meu carro o do Uno Vivace 1.4, que é a mesma dimensão desse daqui. É praticamente igual, o que muda só esses 3 parafusos aqui, lá é 4, tá? É a única diferença. Eu acho que tem alguns milímetros aqui de diferença aqui, ó, na parte do duto, mas é pouca coisa. Este daqui do Mob, ele já é praticamente o coletor do Fire 1.4. É praticamente, né? As coisas aqui que mudam aqui são muito pequenas, comparado às modificações extremas, né? Que é isso que eu vou abordar aqui no vídeo aqui para vocês, pessoal. Que a gente, aqui na revista, aqui, essa revista aqui que eu sempre, né, tô falando aí a respeito dela para vocês, a Auto Magazine é uma revista muito antiga, muito boa essa revista aqui, né? Ela traz um conteúdo técnico assim, extraordinário o conteúdo dela. E aqui na questão do coletor, ele dá algumas dicas aqui muito interessantes que eu vou comentar aqui com vocês a respeito disso aqui. Continuando aqui, pessoal, olha só que interessante, só vou dar uma palhinha para vocês verem, tá? Ó, comando de válvulas, ó, pontos críticos de abertura e fechamento. Olha o detalhe, ó. Para quem, ó, tá vendo, ó? Abertura da válvula de admissão, ponto morto superior, ó, 180 graus. Fechamento da válvula de admissão, a abertura da válvula de escape, tá vendo aqui, ó, 180 graus. Fechamento da válvula de escape. Olha que interessante. Tem muita coisa, pessoal, tá vendo? Ó, aí dá os ângulos aqui para você fazer somatório. A questão do overlap eles não colocaram. Isso aqui é só para ter o básico. Aí vem as questões aqui, ó. Isso aqui vai ser na próxima, tá, pessoal? Vocês já ficam ligados aí. Senão o vídeo fica muito longo, né? Eu tenho que editar tudo aqui, ó. Mas aqui, ó, que eu falo até a respeito lá a importância do 4 em 1. Ó, aqui, ó, para vocês verem, ó. Só uma palhinha para vocês terem noção. Se inscreve no canal que vai ter bastante conteúdo sobre isso, tá vendo, ó? Ó, a válvula, a abertura antecipada da válvula de escape, ó, ela já acaba tendo quando dá a expansão dos gases e o pistão desce, acaba com a abertura um pouquinho antecipada, né? Não muito, existem os cálculos para isso. Mas você consegue ter um certo de um vácuo para a saída, onde já auxilia para sair todos os gases, não deixando nenhum resíduo. Aí tem a questão, ó, só uma palhinha, hein? E vai ser só uma palhinha para vocês terem ideia. A questão, ó, ele fala, ó, avanço de abertura, tá vendo? Na válvula de admissão, explica tudo. Aí mostra o que acontece, tá? O antecipado e atrasado. Aqui seria um comando DOHC, né? Duplo comando. Pessoal, muita coisa. Essas revistas aqui são extraordinárias. Para quem tiver interesse, eu acho que não vende mais, né? Eu acredito que na internet pode ser que acha, tá? Ó, edição especial de colecionador, tá vendo? Número 50. Ó,
revista número 65. Quem quiser, ó, tem bastante dica aí, ó. Vamos lá, vamos para a questão do coletor. Olha só a questão aqui dos coletores que tem, tá vendo? Olha o pleno desse coletor. Tá vendo? Existe um cálculo para fazer isso aqui. O pessoal usa em bancada de fluxo. Aqui, ó, as 4 borboletas, né, as total body, né, que faz uma coisa primordial aqui, pessoal, que eles até comentam aqui na revista, um motor que gira, um motor que tem um giro muito rápido, tipo igual de moto. Já viu as motos? Aquelas R1, essas motonas Hornet. Claro que a moto é leve, mas você tem um giro muito rápido. Para você conseguir ter uma velocidade final, né, para você esticar o carro de final, não necessariamente, mas quando você tem um motor que ele sobe o giro muito rápido, com certeza ele vai ter dificuldade de alta, tá? E aí entra o que eu quero comentar aqui com vocês. Não adianta só pegar um coletor. Vou pegar o coletor do Mob, vou colocar lá no meu carro, vai ficar melhor. Depende do que você quer, entendeu? Então, assim, o coletor do Uno aqui, ele dá conta do recado. Mas ele foi projetado, esse coletor aqui, ele foi projetado para o comando que é original do carro, para as válvulas que foi projetado do carro, taxa de compressão, foi tudo calculado, né? A gente não pode querer modificar uma coisa achando que o engenheiro errou. Não é bem por aí. A questão não é essa. A questão é o seguinte: quando você vai... E outra, preparação. Você sempre vai perder de um lado e ganhar do outro. Tem essa questão aqui de enquadramento mexer com o ponto do motor. A linha Fire tem isso. Se você atrasar, a polia ela é louca do comando. Então, se você deixar um pouquinho atrasado, adiantado lá, o carro vai ficar bom de baixa e ruim de alta. Ou ele fica bom de baixa e fica horrível de alta. Os dois, não tem como ter os dois mundos num comando só, com uma tecnologia antiga, entendeu? E com a injeção original, que é o detalhe principal, que aí a injeção sempre vai entrar em modo de emergência e vai corrigir o AFR dela lá, vai jogar a mistura sempre para ficar com a razão estequiométrica boa, né? Pobre, a razão estequiométrica ideal, para não ter emissão de poluente. Entendeu, pessoal? Então, assim, eu vou até comentar um negócio aqui com vocês. Para vocês verem, ó, a questão que eles dão a dica, né? Ó, o segredo é ter maior fluxo de ar com menos volume de coletor de emissão. Tá vendo? Eles já colocam aqui algumas dicas, né? De modo geral, o volume do pleno, né? Que é essa parte aqui que eu mostrei aqui para vocês. Essa parte do pleno. Cerca de 50 a 80% do volume do motor. E para alta performance pode ir de 100 ou mais. Em competição chega a 150 a 300%. Né? Ou seja, quanto maior o volume do pleno, mais rápido é a subida de giro. E torques em rotações baixas e médias. Quanto maior o volume do pleno, teremos respostas mais lentas e potência e torque mais altos. Tá vendo? Ó? Só aqui, essa parte aqui, ó. Um detalhe, aqui, ó, ele já dá mais ou menos o que é, né? O que é baseado naquilo que eu comentei com vocês sobre a questão desse pleno ter um volume maior, ou seja, então ele dá uma priorizada nas altas, tá? Diferente deste aqui, tá? Que ele é mais estrangulado. Obviamente que estamos falando no motor 1.0, tá, pessoal? Não estamos falando no motor com litragem grande, né? E isso já é um ponto muito negativo em termos de performance, tá? Você quer ter um motor com muita potência, seja ele aspirado ou turbo, você tem que ter um motor, igual os americanos falam, né? Cilindrada cúbica, meu amigo. Não adianta ter motorzinho pequeno, não. Cilindrada cúbica. Se for um motor pequeno, vai ter que ter um monte de coisas relacionadas, assim como os motores downsizer que estão fazendo atualmente, né? Que existe a questão de comando duplo, com variador da polia, que varia o comando, com injeção direta. É um custo muito alto, né? Até para a indústria é alto, né? Você pode ver aí pelos preços dos carros, esses carros mais modernos aí. Então, pessoal, aqui, teoricamente, pelo que ele fala aqui, né? Basicamente isso que está acontecendo no meu carro. Outra coisa, eu vou achar ainda a revista, de revista tá aí. Eu vou achar a revista correspondente, que ela fala um detalhe aqui muito importante, né? Na questão aqui da preparação,
O que que ela fala aqui pra gente? Existe também um fenômeno, né? Principalmente em carro aspirado, tá, pessoal? Que quando você tem lá alto giro, né? 8.000 rotações, na hora que a válvula de admissão lá fecha, o motor está succionando o ar, né? Como se fosse uma seringa. Então ele está succionando o ar. Aqui, ó, aqui dá pra gente ver, ó. O motor está descendo, né? E succionando o ar, a admissão. A válvula de escape está aberta, tá? Na hora que a válvula de escape fecha, existe uma turbulência, uma ressonância que acontece aqui dentro do tubo, aqui, ó, dentro da admissão, onde existe cálculo para isso, que é como se fosse uma onda de choque. Ela pega na válvula e essa onda volta pelo coletor. Imagina essa onda, isso milésimos de segundo, né? Essa onda volta aqui pelo coletor, tá? Encontra a borboleta, um exemplo, fechada, encontra o fluxo de ar vindo ali, ela tem o choque, e esse choque ela volta de novo e vai de novo para cá. Cria-se como se fosse um efeito, né? Dinâmica dos fluidos explica muito bem isso. Tá? Não cheguei a terminar a faculdade de engenharia, mas eu lembro da matéria. Se você conseguir calcular, e a indústria consegue calcular isso, tá? Os engenheiros da indústria, os engenheiros da fábrica conseguem calcular isso. Tem as ferramentas necessárias para isso, né? Se você conseguir calcular essa ressonância, né, e pegar o ponto exato que essa onda aqui de choque que ela está voltando, e você conseguir pegar o tempo exato que a válvula estiver aberta, ela vai ser um facilitador, ela vai ajudar na questão de admitir o ar para dentro do cilindro, então vai ajudar o pistão, né, vai ajudar na sucção, ou seja, não vai roubar a potência do motor, né, vai facilitar a questão lá do comando de válvulas, o overlap, que é o preenchimento, né, das válvulas que eu estava comentando com vocês sobre o catalisador, é justamente assim, ó, o overlap, né, quando a válvula de admissão de escape e de escape estão abertas ao mesmo tempo. Então esse fluxo que está saindo do escape, ele acaba dando um vácuo, né, porque está saindo aqui, o pistão está expelindo os gases, e essa saída dali, com a válvula aberta, acaba puxando o ar para dentro da admissão, aonde a válvula, quando ela fechar e começar a descer, o pistão já vai preencher o pistão, o cilindro, de forma melhor, né? Então, é muita coisa, galera. Isso daí é só uma palhinha, tá? Para vocês poderem entender, aqui tem as questões que envolvem... que é relacionado ao efeito de reversão, né? Que às vezes você, igual eu comentei, de reversão, tá? O que é o efeito de reversão? Ele começa a dar aqui todos os possíveis causas, né? O carro começa a ficar, você começa a ir para trás em vez de ir para frente, né? Não existe almoço de graça, né? Entendeu, pessoal? Então, pessoal, vou comentar aqui um negócio com vocês aqui a respeito sobre isso. Qual que é a prioridade do seu projeto? Eu quero ter um carro para o dia a dia. Mantenha o coletor original que está no seu carro. Ah, mas eu quero utilizar um comando mais bravo. Aí sim é onde pode-se pensar em estudar de projetar um coletor. Só que isso é caro. Um coletor para carro turbo. Esses coletores de plástico, até 1 kg, aguenta pressão. Acima de 1 kg, como ele é de plástico e se a temperatura da dimensão começa a ficar muito alta, o coletor pode quebrar, como um fusível, né? Ele vai romper. E é um porém também. Então, aí o ideal é fazer um coletor de alumínio. Só que você tem que calcular tudo isso, né? Uma coisa que eu lembro que eu aprendi há muito tempo atrás com um preparador, né? Ele me ensinou, ele falava fluxo de ar, fluxo de ar. Ou seja, e às vezes nem sempre o diâmetro maior, o mais largo, o mais comprido, o melhor, vai ter um fluxo de ar bom. É um conjunto, é isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês. O coletor de admissão é importante, muito importante. Mas assim, para pensar em preparação, você tem que pensar em outros componentes primeiros, tá? Eu coloquei no meu carro lá, eu fiz o teste, é isso que eu ia passar para vocês. Que o pessoal está me perguntando aí direto, se é melhor, se não é. Eu ainda não cheguei a fazer o teste no dinamômetro, é uma coisa que eu quero muito, estou curioso para saber realmente se teve um ganho, se manteve mais a potência, a faixa de potência, que é o que eu tenho de prioridade.
A minha prioridade não é pico. Ah, o meu carro deu 56 cavalos de roda, o seu deu 53, então o meu anda mais. Depende muito. Se for só um pico de potência e a potência começar a cair, esse pico de potência não diz nada, esses 3 cavalos a mais não diz nada. Agora, se você tem um carro com uma faixa de 50 cavalos linear, que ele pega de um regime de 4.500 RPM até o corte, então você tem uma faixa útil de potência muito maior. Então você vai ter um carro que vai estar sempre mantendo 50 cavalos até o corte. Quando você trocar de marcha, ele vai cair de novo nos 50 cavalos. E isso é o mais importante de tudo, pessoal. Num projeto, tá? O pessoal às vezes fica muito apegado a números extravagantes, 1.000 de roda, 500 de roda, sei lá, o pessoal sabe, fica com... Mas começa a se atentar com o Delta, com essa questão assim, a faixa útil que o carro tem. Eu gosto muito do carro aspirado, justamente por isso. Claro que existem os extremos, né, de projeto de preparação que começa a ficar inviável para a rua. Porque principalmente num carro que você tem um comando só, 8 válvulas, aí você vai ter que pôr um comandão com um lobby center muito fechado, você vai perder a baixa. O carro vai ficar ruim de baixa. E que é isso que eu ia até comentar. Eu coloquei esse coletor do 1.4 no meu carro e eu senti que o carro ficou ruim de baixa. Ele tá realmente sem torque de baixa, como se fosse original. Só que depois dos 3.000 ele acorda e ele realmente tem um rendimento muito bom até o corte. Só que aí que tá, eu gostaria de ver, eu vou, né, se Deus quiser aí, tô com bastante serviço aí para fazer, mas se Deus quiser eu vou arranjar um tempinho, né, e vou dar um pulo lá na engenharia da preparação, que é onde eu tenho a referência, né, que foi onde que eu fiz o teste com o carro, que tem as passadas no dinamômetro lá, e eu vou fazer um teste lá só com esse coletor para mim saber se eu realmente ganhou, quanto que perdeu, como que ficou a faixa, né, de torque e potência, aonde que melhorou, onde que piorou, para justamente a gente ter esse feedback, né, para eu dar esse feedback para vocês também não ficarem nessa questão de achar que é simplesmente pegar a peça ali de um, do outro, montar tudo junto, faz o misto quente e tá tudo certo. Calma, pessoal. Não é bem assim, tá? É uma coisa que eu também já comentei também. O meu Uno, o motor dele é original. Eu não fiz nenhum tipo de alteração na parte interna do motor. Não mexi com taxa de compressão. O carro tem 11,6 de taxa. É pouca taxa. Dá para subir muito mais. Tem carro aí que anda com 15, 14 de taxa, assim, sabe? E no álcool fica bom pra caramba. Então você já consegue ter uma melhora nas altas rotações. O comando é original, né? A parte de válvulas, diâmetro de válvulas, de duto, tudo original do 1.0. E lembrando, pessoal, que é um projeto, né? Esse coletor ali que eu estava mostrando para vocês, são projetos de carros populares comuns. Não são nenhum carros esportivos, não tem nada de extraordinário. Então, assim, pessoal, tem bastante coisa, muita coisa para ser estudado, né, para ser aprimorado. Questão do 4 em 1, coloquei os vídeos aí para vocês, fiz uns cortes para vocês entenderem. Não adianta só desmembrar o catalisador. O legal é fazer um 4 em 1 dimensionado. Não adianta ser um negócio, né, 2,5 polegadas, o escape direto, sem abafador nenhum. Não é isso. São muitas variáveis que envolvem a questão de preparação. Não é uma coisa assim simples de se fazer, tá? Mas dá para fazer. O que a gente precisa fazer? Estudar bastante, pesquisar bastante e entender realmente para qual que é a proposta do carro. Eu quero ganhar alguns cavalinhos, deixar o carro mais esperto, quero ter uma resposta um pouco melhor. Fazendo do jeito que eu fiz, com certeza o carro fica muito melhor. Ah não, eu quero um carro de circuito, eu quero um carro para, né, andar na pista. Bom, aí esquece baixa, né, esquece questão de coletor original e partir já para uma coisa mais avançada. Eu quero um carro turbo, né? Entende, pessoal? Que tudo isso tem que ser colocado no papel. E esse foi o intuito do vídeo. Depois eu falo mais profundamente a parte mais técnica ali relacionada à parte dos coletores, para vocês poderem entender. Mas isso já foi uma prévia, para o vídeo não ficar muito longo e para vocês poderem ir acompanhando aí essas questões aí que eu vou colocando aí todo dia para vocês, os vídeos, né, explicando a respeito aí deste mundo vasto aí de preparação. Tá certo, pessoal? Se inscreve no canal,
deixa aquele like para fortalecer. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que eu respondo assim que possível. Valeu, pessoal! This is paradise.